Constelar já é um deck bastante antigo no Duel Links. Se eu não me engano, as primeiras cartas de Constelar vieram junto com a Sera do mundo do Darkseid, antes mesmo dos monstros Exceeds virem pro jogo. E aí depois, na box Infinity Ray, vieram os primeiros Exceeds, que veio o Ptolomeu, e algumas cartas que ajudaram a mecânica de Exceed, porque um deck é um deck de Exceed. E recentemente, a Konami lançou um bundle, trazendo o Pleiades, que é um dos principais Exceeds do arquétipo. Junto com o bundle, trouxe uma skill, que é uma skill muito forte, que ajuda demais o deck. E pra completar, na última box ela trouxe um novo monstro que dá várias jogadas novas ao deck. Será que com tudo isso o deck consegue ser relevante no formato? Vamos ver nesse vídeo. Bom, e tá aqui a minha decklist de Constelar. E pra entender esse deck, a gente precisa começar pela skill, porque é a skill que faz esse deck acontecer. E a união Constelar. O que essa skill diz? Você revela o monstro Constelar na sua mão, ao oponente, e envia 2 monstros Constelar do seu deck para o cemitério. E se você for fazer alguma invocação Exceed de um monstro Constelar durante este duelo, você pode considerar um monstro Constelar de nível 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, você pode usar um nível 3 e um nível 5 para fazer um rank 6. E é isso, mano. Isso é Duel Links. Além disso, se você fizer a invocação normal de um monstro Constelar, o tributo exigido não é necessário. Resumindo, se você tiver um Constelar nível 5 na mão e você ativou a skill, você não precisa tributar monstros para fazer a invocação tributo do seu monstro nível 5. Você só consegue dar normal summon dele sem precisar tributar nada. Você só pode fazer invocação especial de monstros Constelar enquanto estiver usando essa habilidade, exceto invocações especiais do deck adicional, e essa habilidade só pode ser usada uma vez por duelo. Tendo em mente essa skill, chegamos nessa decklist. Eu vou começar apresentando os monstros pra você, tá? O principal é o Constelar Sombreiro. Ele diz o seguinte: você só pode usar cada efeito de Constelar Sombreiro uma vez por turno. Enquanto este card estiver no seu cemitério, se ele for enviado pra lá nesse turno, você pode fazer a invocação normal de um monstro Constelar oferecendo um tributo a menos que o normalmente exigido. Isso aqui não vai ser útil pra você porque você já faz a invocação normal sem tributo por causa da skill. O efeito bom deles são os próximos. Você pode banir um monstro Constelar do seu cemitério e depois escolher um monstro Constelar em seu cemitério, adicione o alvo à sua mão. E além disso, esse card ganha o seguinte efeito. Nesse turno, você pode ativar esse efeito. Invoque por invocação normal um monstro Constelar. Então vamos lá. Você revela um monstro Constelar da sua mão e envia 2 monstros Constelados do seu deck para o cemitério. Você vai enviar o monstro que você quer banir, junto com o monstro que você quer adicionar pelo efeito do sombreiro. E aí o monstro que você adicionou pelo efeito do sombreiro, por causa do efeito do sombreiro de dar uma invocação normal adicional, você consegue dar normal summon desse monstro. E aí você continua suas jogadas. E obviamente 3 cópias dele, tá? E eu também uso 3 cópias do Rasa Yagi. Chama ele de Rasa. O Rasa é bom porque ele simula o sombreiro. O efeito do Rasa é o seguinte: você pode oferecer esse card como tributo e invocar por invocação especial um monstro Constelar da sua mão ou cemitério com a face para cima em posição de defesa, exceto o próprio Rasa. Então o que você vai fazer? Se você abre com Rasa, você vai enviar o sombreiro pro cemitério. Porque aí você consegue dar normal summon do Rasa, tributar ele, invocar o sombreiro. Dá efeito do sombreiro, bane o Rasa e adiciona pra mão o outro monstro que você enviou pro cemitério junto com o sombreiro. Então eles são os seus principais starters do deck, eles que iniciam as suas jogadas. Outro monstro interessante aqui é o Pollux. O Pollux ele diz o seguinte: durante o turno em que esse card foi invocado por invocação normal, você pode invocar por invocação normal um monstro Constelar em adição à sua invocação normal baixar padrão. Eu só uso um Pollux porque o Pollux ele serve pra você montar o seu campo mais forte. Ele sozinho não faz você combar, por isso eu só uso uma cópia dele. Normalmente você vai enviar ele pro cemitério pelo efeito da skill, pra acionar ele com o efeito do sombreiro, e aí, fazendo essa jogada, com as cartas certas, você consegue passar com 2 Exceeds no campo. O outro monstro que ajuda muito o deck é o nível 5, que é o Zub. O Zub tem um efeito simples. Quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um monstro Constelado do seu deck à sua mão. Então, normalmente, se você abre com o Zub na mão, você vai revelar um Constelar e vai enviar pro cemitério o Pollux e mais algum bicho. Se você abre com o sombreiro, você vai enviar um bicho para você banir. Se você abre com Rasa, você tem que enviar o Pollux junto com o sombreiro. Aí você vai fazer as suas jogadas, vai adicionar o Pollux pra mão, o Pollux vai entrar com a normal summon adicional do sombreiro, aí você dá mais uma normal summon do Zub. E aí só nessa jogadinha você tem 3 cartas. E aí caso você abra com o Pollux, você envia o Zub pro cemitério para adicionar pelo efeito do sombreiro. Mas aí, com a vinda da última box, ganhamos um novo monstro Constelar, que é o Caduceu. E o Caduceu é um monstro bem bom porque ele difere um pouco dos monstros Constelar. Ele se invoca por invocação especial da mão. Você não precisa do normal summon, tem uma normal summon adicional para invocar ele. Se você controlar um monstro Constelar, exceto o próprio Caduceu, você pode invocar ele por invocação especial da sua mão. Isso é muito forte porque dá volume pro deck. O deck não tem special summons de forma fácil. Inclusive eu usaria 3 se na conta tivesse, tá? Essa conta não é minha, essa conta é do Thiago, meu mano Thiago, que emprestou a conta pra eu gravar esse deck, tá? Eu não tenho esse deck na conta. E ele só tem 2 Caduceu. Enfim, só tô usando 2 Caduceu. Se eu tivesse 3 eu usaria. Porque ele é um special de graça, ele faz meu deck ter mais volume, ele faz eu jogar contra interações do oponente. É um monstro muito bom. Mas além dele se invocar facilmente da mão, durante sua fase principal você pode adicionar uma magia de armadilha Constelada do seu deck à sua mão. E além disso, se você tiver um monstro Exceed Constelar que tem este card como matéria, ele ganha o seguinte efeito: se esse card batalhar com um monstro de luz ou de trevas antes do cálculo de dano, você pode banir esse monstro. E esse efeito é
muito bom, tá? Muito bom mesmo, porque ele lida com diversos monstros problemáticos. A Leo do Lunalight, você lida com o Link 3 do TNI. Qualquer monstro que não possa ser alvejado e que seja de luz e trevas, o Caduceu lida, caso ele esteja com matéria de um monstro Exceed constelar. Então esse efeito é muito relevante. E vamos lá, que magia e armadilha constelar você vai querer buscar pelo efeito do Caduceu? Nesse caso, eu utilizo uma cópia da Carta Celeste Constelar, que é uma magia contínua do arquétipo. E ela tem um efeito bem simples. Uma vez por turno, quando um ou mais monstros Exceed Constelar forem invocados por invocação especial do seu lado do campo, exceto durante a etapa de dano, você compra uma carta. Então agora com a vinda do Caduceu, além de você ganhar volume a mais, ganhar uma Special Summon que o deck não tinha, você busca a Carta Celeste Constelar, ativa ela, faz um Exceed e dá uma draw a mais. E cara, essas draws a mais, essa carta que você compra a mais, faz muita diferença em um duelo de Yu-Gi-Oh! É vantagem de carta, é carta a mais que você compra, uma staple a mais que você compra, um suporte a mais que você compra que faz você ganhar o duelo. Então essa draw é muito relevante. E esse é o main deck, tá? O main deck se completa com 3 DD Corvo, que pra mim é uma das principais cartas, principais staples do formato atual, é muito forte, tô preferindo o DD Corvo inclusive que a Veiler, mas você pode usar Veiler também, os dois inclusive. Eu uso 2 MST e 2 lanças, eu usaria 3 lanças, mas a conta do Thiago não tem, então 4 cartas ali pra lidar com o back row. E 3 traps a 3, lembrando que você não consegue utilizar a prisão de gelo nesse deck, porque você só consegue dar Special Summon de monstros constelar. E a prisão de gelo se ativa invocando o monstro do cemitério do oponente. Caso o monstro não seja constelar, você não consegue ativar a carta. Então aqui eu utilizo 2 aparelhos de evacuação e uma Lost Wind. Eu não gosto muito da Lost Wind, eu usaria Crackdown, o terceiro aparelho, mas o Thiago não tem, é isso que ele tem, então vamos usar o que ele tem. Já no extra deck, eu uso uma cópia do Pleiades, que tá limitada a 1, e esse bicho aqui é sensacional. Ele é um monstro rank 5, você faz ele utilizando 2 monstros de nível 5, mas no caso aqui desse deck, qualquer 2 constelar você faz ele. E ele tem o seguinte efeito, uma vez por turno, efeito rápido, você pode associar uma matéria desse card e depois escolher um card do campo, devolva o alvo pra mão. Isso é muito forte porque é qualquer carta no campo, não é só monstro, não é só armadilha, é qualquer carta, então ele lida tanto com back row quanto com o monstro do oponente. Então Pleiades é uma carta perfeita, tá? Além disso, eu utilizo 2 cópias do Ptolomeu. O Ptolomeu é 2 monstros nível 6, mas enfim, tanto faz aqui. O Ptolomeu você também pode invocar ele por invocação Exceed usando um monstro constelar que você controla com matéria, e as matérias vão pro Ptolomeu, tá? E as matérias do monstro que você usou vão pro Ptolomeu. E se ele é invocado dessa forma, o seguinte efeito não pode ser ativado, que é o qual efeito? Uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card e depois escolher um monstro no campo ou em qualquer cemitério. Devolva pra mão. É mais uma carta pra você tirar coisas do campo do oponente, tá? No caso do Ptolomeu, só monstros. E fechando os monstros constelar, eu utilizo uma cópia do Ômega. E o Ômega é uma carta muito boa, principalmente pra você fazer no seu turno 1 junto com Pleiades, tá? O Ômega diz o seguinte, ela é rank 4, 2 monstros de luz nível 4, e uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode associar uma matéria Exceed desse card. Todos os monstros constelar que você controla atualmente não são afetados por efeitos de magia e armadilha nesse turno. Isso é um efeito muito bom, porque você passando com o Ômega e o Pleiades, pelo menos uma interação, você consegue se proteger do oponente. Um Dark Hole, opa, detacha a matéria do Ômega, protege meus monstros. Caso o oponente tenha um Book no Pleiades, detacha a matéria do Ômega, protege o Pleiades. Aí ele teria que ter outro Book, outro Cálice, enfim, pra proteger, pra dar no Pleiades, e aí já faz o oponente gastar 2 cartas. O Ômega, porra, uma das melhores cartas, dos melhores Exceed desse deck. E aí eu também utilizo um combozinho Utopia aqui, tá? Esse bicho aqui é muito bom, inclusive o favorito tá aqui pro Thiago. Esse bicho aqui é muito bom, bate 5.000 para poder ativar efeito de monstro, é bom contra o Tene, é bom contra o Lunalight, enfim. Eu gosto muito desse combinho aqui, tá? Um Dueler tem que ter contra determinados decks, é o suficiente pra ganhar os jogos. E uma Fênix, que é de praxe em todos os meus decks, tá? Bom, esse é o deck, vamos agora para alguns replays. Primeiro eu replay aqui contra um Playmaker, eu comecei. O duelo de subir, eu tô usando um Hálito, como é uma skill genérica, eu consigo usar qualquer personagem. Vamos lá, minha mão não veio tão boa assim, tá? Porque eu não abri nem com o Sombreiro e nem com o bicho lá nível 2, que esqueci o nome. Mas eu abri com o nível 5. E o nível 5 sozinho já é uma carta que faz eu passar com Pleiades no campo. Primeiro eu preciso ativar esse skill pra eu conseguir dar o normal summon dele, tá? Eu revelo ele, envio o Sombreiro e o Pollux pro cemitério. Dou o normal summon dele, efeito, busco o monstro constelar, busco o Caduceu. Dou special summon do Caduceu, ativo o efeito do Caduceu, adiciono a magia, tá? Ativa a magia. Com os dois, vou fazer o Pleiades e pelo efeito da magia, vou comprar uma carta, tá? Agora eu seto, acabei comprando uma evacuação, seto as duas e passo para o oponente. Aqui eu tenho a interação do Pleiades, aqui eu tenho dois aparelhos e um Crow na mão, várias interações, tá? Ele começa dando Book of Moon no meu Pleiades, beleza, perdi a interação do Pleiades. E é um Tene, tá? Ele começa dando Special Summon do Ashuna, faz Link usando o Ashuna, e eu já vou dar Crow nesse Link no Ashuna dele, tá? Agora ele ativa o Ashuna da mão, banindo o Ashuna da mão pra invocar um Tene do deck, usando os dois. Vai fazer a Xamã, e na suma da Xamã, aparelho na Xamã, volta ela pra extra deck. Ele dá Special Summon do Chitana da mão, faz o Link 1 e dá Special Summon do Vishuda da mão. Aqui, eu acho que o certo seria eu ativar o aparelho, não sei. Porque ele podia ativar o efeito do Chitana da mão, né? Não sei. Ele usou o Vishuda pra fazer o outro monge, tá? Baniu o Vishuda e voltou o meu Pleiades pro extra deck. E eu passei com o aparelho aqui. Aqui o aparelho tá complicado porque ele tem Malpuro no cemitério, eu não consigo dar em nenhum monge dele. Enfim.
Passou com 2 monges. Isso aqui já é chato de lidar, tá? Porque ele tem Mapura, ele tem Chitana no cemitério. Não é facilzinho lidar com esses bichos aqui, não. Mas beleza, meu turno. Dou normal summon do nível 2, que é o Hazard, beleza? Normal summon do Hazard, tributo ele pra invocar o Sombreiro do Cemitério. Vou banir o próprio Hazard pra adicionar o Caduceu pra mão. Caduceu vai dar Special Summon. E com os 2 aqui, eu vou fazer Utopia. E aí vocês já sabem que tá por vir, tá? Usando Utopia como Matéria Exceed, vou fazer Utopia Relâmpago. E Utopia Relâmpago bate 5.000. O cara tem 4.000 de vida e um monstro de 1.000 de ataque no campo. Bato efeito, detacho das matérias. E bato 5.000 no monstro de 1.000 dele. E finalizo o duelo, tá? Pra vocês verem a importância desse monstro que bate 5.000 sem o oponente poder ativar nada. É muito bom, tá? Mais um replay, dessa vez contra um Yubel, que tava com 2 vitórias seguidas. Parou na gente. Vínculo Eterno. E vamos lá. Abri bem, tá? Abri com o Starter, que é o Hazard. Show. Abri com o Polux também, abri com o Polux legal. Vai fazer a jogada de Alice e Yubel, tá? Aí flipou, enviou, invocou a outra. Ativa vínculo. Adiciona o Contato Milagroso. Vai ativar o Contato Milagroso embaralhando o Nils da Mãe e o Yubel do cemitério. Vai invocar ele, vai ativar a Fusão Nils pra fazer mais um... Nesse caso ele fez o Brave Nils, tá? Aí a Azul vai feito do cemitério, vai acionar o Nils pra mão. E é isso. Ele seta uma carta e passa. Beleza, começa o turno. Ativando a skill, revela o meu Hazard pra enviar o Sombreiro e o nível 5 pro cemitério. Agora eu vou dar Normal Summon do Hazard, quer dizer, Normal Summon do Polux. Polux vai me dar Normal Summon adicional, eu vou dar Normal Summon do Hazard, meu Deus, que calor. Ele dá Book of Moon no meu Hazard, mas eu tenho lança proibida, consigo proteger meu monstro desse Book of Moon. Show, agora é o seguinte, tributo Hazard, invoco Polux não, o Sombreiro vai banir o Hazard pra adicionar o nível 5 pra mão. E eu vou ganhar Normal Summon adicional, dou Normal Summon dele, pelo efeito dele, vou adicionar o Caduceu pra mão. Agora eu vou usar os 2 aqui pra fazer um Pleiades. E vou dar Special Summon do Caduceu, ativar o efeito dele pra adicionar a magia do deck pra mão. Vou obviamente ativar a magia. E com os 2 aqui, vou fazer o Ômega. E aí, pelo efeito da magia eu vou comprar uma carta, acabei de comprar um Corvo. Pelo efeito do Pleiades, eu vou detachar o material pra votar o Klugger pro extra deck, ele não consegue ativar efeito e invocar o Wise do deck. Vou bater com o Ômega na Yubel dele, porque eu tenho o Caduceu com matéria e a Yubel Monstro Trevas, ou seja, eu vou banir a Yubel. E deixo ele com Brave News no campo. Show? Eu já começo dando Ômega, por quê? Por que eu já começo dando Ômega? Caso ele tenha Super Poly na mão. Porque ele poderia dar Normal Summon News, efeito da skill, adicionar Super Poly, ativar Super Poly, não poderia fazer nada, ele tiraria um bicho no meio do campo. Dando Ômega, eu protejo meus monstros já de Super Poly, tá? Ele dá Normal Summon do News e ele busca Super Poly. Só que eu acho que ele não leu o Ômega porque ele ativa Super Poly, se não me engano. Ele ativa Super Poly. Provavelmente para usar o News dele e o meu Pleiades pra fazer o Shine. Só que aí não pode, porque meus bichos estão protegidos de magia e armadilha, e ele acaba utilizando os 2 monstros dele, descartando o Book. E aí me ajudou demais, porque ele fez o Shine, eu dou efeito do Pleiades, detacho o material e volto o Shine pro deck, e ele desiste, porque na próxima turno ia bater e finalizar. Enfim, leiam um card de Yu-Gi-Oh! O Ômega é um bom card, e vamos pro próximo jogo. Mais um replay, dessa vez um Yugi Muto, primeiro de novo. E vamos lá, era um Black Luster Soldier, tá? Começou com um monte de carta cemitério, comecei com o Starter, bom. União Constelar, revelo ele pra enviar o Sombreiro e o Polux. Nesse caso, como eu abri com o Zub na mão, nível 5, eu envio o Polux pro cemitério. Que aí eu completo a minha jogada, eu consigo passar com 2 Exceeds. Caso eu não tivesse aberto com o nível 5, eu enviaria o nível 5 pro cemitério pra adicionar ele pelo efeito do Sombreiro, tá? Eu não passaria com 2 Exceeds, mas passaria com o Pleiades e o nível 5 no campo. Enfim, Normal Summon do Hazard, tributo ele pra invocar o Sombreiro bane o Hazard pra adicionar o Polux pra mão. Vou ganhar Normal Summon adicional do Sombreiro, dou Normal Summon do Polux pra ganhar outra Normal Summon, e aí agora sim, eu faço primeiro Special Summon do Caduceu, porque aqui é uma jogadinha que eu vou ensinar pra vocês comprarem 2 cartas no começo do seu turno, tá? Você precisa abrir com o Caduceu ou abrir com o Polux, nesse caso eu abri com o Caduceu. Antes de encher o seu campo com Polux, Sombreiro e o nível 5, você dá Special Summon do Caduceu. O Caduceu vai ativar a skill, vai ativar o efeito e vai adicionar a spell pra mão. Eu ativo a spell, com o Caduceu e o Sombreiro eu faço o Pleiades, e pelo efeito da spell eu compro uma carta. Agora eu dou o efeito do Pleiades, detacho a matéria e volto a minha própria spell pra mão. Ativo ela de novo, porque ela não diz no texto uma vez por turno, então uma vez por turno por cópia da carta, tá? Como eu tinha a Normal Summon adicional do Polux, eu consigo dar Normal Summon do Zub, tá? Pelo efeito do Zub eu vou adicionar um outro Caduceu do deck, e agora com os 2 aqui eu vou fazer o Ômega. E como eu invoquei outro Exceed, eu compro mais uma carta. Então essa jogadinha simples aí pra você comprar 2 cartas com só um spell, tá? Acabei que eu comprei aparelho, seto aparelho, já dou DD Crow na spell dele, tá? E passo pro cara. Só que ele deu sorte, né? Porque ele vai ativar um livro da lua aqui no Pleiades e eu vou proteger com o Ômega. Mas se eu não me engano ele abriu com o Black Luster normal, né? Ele bana um Luz no Trevas, invoca o Black Luster e aí ele consegue voltar a spell da zona de banimento pro cemitério, tá? Adiciona ali o Espadachim lendário, volta as cartas, que ele dá forma do caos.
E o Black Luster é um deck complicado, tá? Por quê? Porque você não quer muito voltar esse bicho pra mão. Porque se você voltar pra mão, ele pega, pô, invoca de novo. Então é chato. E esse bicho bate 2 vezes, ele limpa o campo, então é meio chato. Ele invocou o espadachim lendário pela forma do caos. E esse bicho aqui eu não posso deixar ir pra fase de batalha nem fudendo. Eu já dou Pleiades nele, voltando ele pra mão. Mas aí ele ativa o efeito da spell no cemitério, bane, bane, bane. Invoca ele de novo e agora eu dou o aparelho. Beleza. E aí ele só passa com o level 8 no campo. Ele bate aqui, ativa efeito, bate de novo e limpou meu campo. Beleza, vamos tentar jogar, tá? Comprei uma lança boa, já consigo lidar com uma acertada dele. Normal sumo do sombreiro. Ele dá Bottomless Trap Hole. Como eu comprei a lança, lança proibida no sombreiro. Agora vou banir outro sombreiro de cemitério pra adicionar o nível 5 pra mão, pra ganhar normal sumo adicional. Dou a normal sumo adicional dele. Pelo efeito dele, vou buscar um Rasa, que é follow up, né? E agora eu dou Special Sumo do Caduceu. Com o sombreiro e o Caduceu, vou fazer o Ptolomeu. O Ptolomeu vai tirar uma matéria, mas antes eu vou comprar uma carta pelo efeito da spell, tá? O Ptolomeu vai tirar uma matéria e voltar o Black Luster dele pra mão. E aqui eu tenho um dano pra finalizar, né? Bato, mas ele dá um espantalho do ferro velho, meu Deus do céu. E consegue evitar o OTK, tá? Ele bate 2.600, beleza, passo pro cara. E no começo na fase de compra dele, eu já tive o DD Crow pra banir um Luz. Porque banindo Luz, ele não tinha mais monte de ruim no cemitério e ele não conseguia invocar os Black Luster. E a magia já tava banida e eu parei o cara totalmente com esse DD Corvo. Vamos agora pro último replay. O último replay contra o Yami Merrick II, que se eu não me engano esse Merrick tava de Shadow, tá? Vamos lá, poder de moderação, mas ele tava de Shadow. Bom, jogável, vamos lá. Já ativa a fusão Sobraneco, enviar o Wendy e quem pro cemitério? E o Uris pro cemitério, beleza. Invoca a Winda. E a Winda é chata porque eu só consigo dar uma Special Summon, mas um Special Summon é suficiente pra ganhar esse jogo, tá? Pelo efeito da Wendy, vai invocar um bicho Sobraneco do deck, e pelo efeito do Ouriço vai adicionar uma de armadilha Sobraneco. Adicionou uma carta, no caso, né? Adicionou Chaos. Seto uma carta, seto Chaos e passo o turno. Beleza, União Constelar, revela o sombreiro, envio o Pollux e o Rasa pro cemitério, tá? Normal sumo do sombreiro, vou banir o Rasa. Quer dizer, eu bani o Pollux para adicionar o Rasa? Fez sentido isso aqui, mano? Não sei se fez sentido, eu acho que eu até me explain, eu devo adicionar o Pollux. Enfim, vou ganhar normal sumo adicional, vou dar normal sumo aqui do Zub para adicionar o Pollux. Nesse caso aqui eu tava usando 2 Pollux, né? Eu tava usando, depois eu diminuo em 1. Enfim, eu vou jogando e vou mudando a decklist e é o decklist que eu mostrei pra vocês, a decklist final, tá? Com os dois aqui eu vou fazer um Pleiades. E é a única Special Summon que eu preciso, porque com Pleiades ele dá a fusão do Sobraneco aqui, mas eu já dou o efeito do Pleiades voltando a Winda pro extra deck, tá? Mas aqui ele tinha o Chaos e ele tinha mais uma carta aqui. Ele podia fazer a Winda de novo, né? Acho que foi vacilo meu. Mas caso ele faz, eu tirava na porrada. Mas aqui ele faz, se não me engano, a Constructor, tá? Show. Prever da Constructor vai enviar uma carta pro cemitério. O bicho de fogo lá vai ativar efeito também. Quer dizer, ele não podia. Ele podia? Não podia fazer a Winda, porque é um bicho fogo e um bicho luz, né? E um bicho luz, que é o Chaos é luz, né? Então não podia fazer a Winda. Ok, mas caso fosse um Trevas ele poderia fazer. Enfim, a Construct vai enviar o Ouriço e pelo efeito do fogo ele envia o Wendy, se não me engano. A Wendy vai ativar efeito e o Escamado, quer dizer, a Construct enviou o Escamado e a Wendy foi depois. Pelo Escamado ele vai enviar o Ouriço e a Wendy vai invocar o de fogo do deck, tá? O Ouriço vai adicionar uma carta, beleza? Busca o dragão. Beleza, seto minhas 2 cartas e passo. Eu não passo aqui da Constructor, tá? Mesmo se eu passasse, ela tem feito destruir o monstro no começo da etapa de dano. E o bicho lá de fogo tem 2.900 de defesa. Beleza, no começo da fase dele, eu já tiro o material pra voltar a Constructor dele. E eu também volto pra mão, quer dizer, pelo Pleiades eu vou tirar o bicho setado dele e pela evacuação eu vou tirar a Constructor. Por que eu fiz isso? Porque o bicho de fogo dele, se eu não me engano, ele tem efeito de quando ele é flip, você consegue enviar um Shadow do seu extra deck que tem o mesmo atributo de um monstro do campo do oponente e banir ele. E aí ele tiraria meu Pleiades, ele enviaria uma Constructor, o Constructor ativaria efeito, então faria coisas, tá? Então eu já preferi tirar os 2 monstros do campo pra não ter problemas. Ele ativa a skill, vai votar uma Wendy pro deck e passar o turno. Ele só sai do monstro, não tinha coisas pra fazer, não tinha carta pra fazer fusão. Enfim, no meu turno, Normal Summon do Rasa, tributo ele pra invocar o Zub do cemitério. O Zub vai me adicionar outro Rasa. Agora eu dou Special Summon do Caduceu, efeito do Caduceu, vou adicionar magia. Ativa a magia. Com os 2 aqui, vou fazer o Ptolomeu. E com o Ptolomeu lidar com o bicho dele setado. Vou comprar uma carta, comprei o aparelho, volto o bicho dele setado pra mão e finalizo com os 2 monstros Exceeds Shadow doutrinado pro verdadeiro melhor deck da box, que é o Constellata. E cara, é isso, tá? Pra mim, o Constelar é o melhor deck da box. Melhor que o Shadow. É porque o Constelar não é bem um deck da box, né? Já tinha muitas cartas antes pra vir, tá? O Shadow é literalmente um deck novo. Esse deck não. Já existia, inclusive, antes da vinda do Caduceu. O Caduceu só deu uma camada de jogadas a mais pro deck, tá? E aí vamos chegar lá, tá? O
o Constelar é meta? E esse sim, esse é um deck que eu acho que tem grandes chances de ser meta. Mas o que é ser meta, tá? É topar uns torneios, ir bem na ranqueada. Eu acho que esse deck tem potencial pra isso. Diferente do deck de raid, do deck de sushi, que eu postei recentemente. Eu acho que esse deck sim tem potencial pra meta, porque é um deck realmente bom. Recomendo? Aí depende muito. Você tem as cartas Constelar antigas, você tem os 3 sombreiros, você tem o Ptolomeu, você tem o extra deck completinho. Tem as cartas? Vai atrás de cada seu, porque de brinde você pega a prisão de gelo. Vai atrás. Se você tem um Constelar, fecha o deck, porque é um deck realmente bom. E a box tem a prisão de gelo, que é um excelente staple. Então eu acho que vale a pena abri-la, caso você tenha as cartas Constelar, tá? Caso não tenha, pra você ter que ir atrás do sombreiro, ter que ir atrás do Ptolomeu, cara, não recomendo, tem opções mais baratas e tão boas quanto. Enfim, esse é o deck de Constelar. E esse foi o vídeo. Se você gostou, você quer deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder a novidade. E se inscreva mesmo, tá? Nesse ano de 2024, vamos tentar chegar a 10 mil inscritos. Eu confio em vocês, divulga o canal pros amigos. Você que é inscrito no canal, chega em 2 amigos e manda o link do canal e manda eles se inscreverem pra gente chegar a 10 mil inscritos o mais rápido possível, tá? Se você gosta do canal e quer me incentivar de alguma forma, mano, cogite virar membro, é só clicar aqui no Seja Membro. Você ganha acesso a grupo do WhatsApp, ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, ganha um iconezinho do lado do seu nome nos comentários. Enfim, várias coisas, é só clicar aqui no Seja Membro. Bom, é isso, eu vou finalizar o vídeo porque eu tô com muito calor, tô derretendo aqui, tô sono pra caralho, enfim. Fui, valeu e até mais, falou!